bom, estamos de volta com a lição número 12 agora, da nossa série no livro de Salmos. Nessa semana, o título é Adoração para toda a vida. E como o título já diz, o tema dessa semana, que é um tema dominante em toda a Bíblia e notadamente no livro de Salmos, é a adoração. Vamos ter uma breve análise do que é adoração segundo o livro de Salmos. E o que é adoração? Esse é o primeiro bloco da lição. Adoração é uma resposta da criatura às dádivas do seu Criador. Dois pressupostos nos levam a isto. Em primeiro lugar, Deus concedeu muitas bênçãos à humanidade e ao ser humano. E ele tem, então, uma predisposição a reconhecer Deus através dessas obras. Tanto é que o salmista fala de publicar com voz de louvor e contar todas as maravilhas de Deus. Salmo 26, verso 7. Então, você tem aqui dois pressupostos. Deus faz e o homem reage. Então, a adoração é uma resposta da criatura às dádivas do seu Criador. Agora, quem e onde se deve adorar? Esta é a segunda pergunta e o segundo bloco da lição. Os salmos falam de adoração individual, mas também falam de adoração coletiva. Hoje em dia há uma tendência das pessoas dizer, não, eu adoro a Deus do meu jeito, debaixo de uma árvore, na minha casa. Bom, isso está certo, é adoração individual. Mas não se pode esquecer de que a Bíblia inteira, e os salmos especificamente, falam de adoração coletiva. Note aqui esse texto. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Salmo 134, verso 1. O povo abençoa Deus no santuário e Deus abençoa o povo. Abençoar no sentido de bendizer a Deus. O povo bendiz a Deus no santuário e Deus bendiz o povo no santuário. E isto se faz louvando. Adora-se a Deus em todo o tempo também. Não é só em algum momento. A adoração é algo efetivo que deve permear toda a nossa vida. Quando eu sou honesto nos meus negócios, estou adorando a Deus. Quando eu falo palavras de amor para com uma pessoa, estou adorando a Deus. Quando eu sou um bom aluno, estou adorando a Deus. Quando eu sou um bom marido, estou adorando a Deus. Você, quando é uma boa esposa, está adorando a Deus também. Uma boa mãe. Faz parte da adoração a nossa prática diária de vida, porque assim estamos exaltando a Deus e estamos adorando. Então, adoração é algo contínuo, não é apenas que dura no sábado de manhã das 9 ao meio-dia. Não absolutamente. Muitos pensam assim, realizam uma dicotomia entre a adoração na igreja e a adoração no decorrer da semana. A adoração deve ser contínua. Terceiro bloco, então, agora, que tipo de adoração deve ser prestada? O Salmo 33, 1 convida o povo a entoar um cântico novo. Por quê? Porque o novo indica uma nova experiência e inclui a confiança em Deus e o louvor por suas obras e libertação da aflição do pecado. Isso revela o tipo de adoração que deve ser prestada a Deus. Tem que ser algo que revele um relacionamento vivo com Deus, uma experiência com Deus. Quando você vai a Apocalipse 14, fala do que os salvos vão cantar um cântico novo. E o que é esse cântico? É o cântico da experiência que eles têm por sua imersão na graça de Deus. Eles estavam perdidos e foram encontrados, estavam perdidos e foram achados, e foram salvos, e foram perdoados, e foram mantidos por Deus, e chegaram vitoriosos, e chegarão vitoriosos no dia da volta de Jesus. Então, os que vão cantar o cântico no céu, na verdade, são os que aprenderam a cantar o cântico da graça do Cordeiro de Deus aqui na terra. Então, ninguém vai cantar lá se não tiver a sua experiência aqui. Então, esse é o tipo de adoração que Deus quer, essa experiência real com Deus, essa experiência viva com Deus. Agora, uma pergunta que, ao estudarmos os Salmos, aparece, que é o quarto bloco da lição dessa semana, é qual a principal qualidade dos adoradores? Isso é muito importante. Salmo 15, 1 pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E o Salmo 24, verso 4, responde,
Ele diz assim: o limpo de mãos e o puro de coração. Essa é a qualidade que Deus pede dos seus adoradores. A santificação é o que se pede dos fiéis adoradores que foram justificados no sangue de Jesus Cristo. Eles são perfeitos na sua relação com Deus. A palavra hebraica tamim, né, fala de perfeição. E não é a perfeição no sentido de isenção total de pecados, mas, porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas é perfeitos na nossa relação com Deus, na nossa sinceridade para com Deus. Então, e o que está incluído, então, em quinto lugar, na adoração? O que faz parte da adoração? Bom, está incluído basicamente viver segundo os preceitos de Deus, viver como alguém que foi perdoado e salvo pela graça de Jesus Cristo. Agora, o que está incluído nisso? Algumas coisas, né? Está incluído, por exemplo, cantar, os salmistas cantaram, está incluído aqui ofertar, devolver a Deus parte das bênçãos que Ele nos dá, para que essas bênçãos possam abençoar outras pessoas. Está envolvido orar. Tudo isso faz parte desse pacote que chamamos de adoração. E o Salmo 96 acrescenta um aspecto pouco enfatizado por nós. Né? Ele diz que adorar envolve viver o Evangelho proclamando-o. Ele diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, 2 e 3. Então, a gente termina deixando uma pergunta no ar. Que tipo de adoração desagrada a Deus? Volte lá para o Salmo 40, verso 6, onde Deus diz assim, o salmista diz assim: sacrifício e oferta não quiseste. Então quer dizer que Deus não aceita a oferta? Não, não é esse o sentido da expressão. Quer dizer que Deus não aceita sacrifício? Não. A Bíblia está repleta de pessoas que ofereceram sacrifícios a Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, diz o Salmo 40, verso 6. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, ele está dizendo o quê aí? Ele está dizendo que Deus não rejeita os sacrifícios e ofertas, mas ele rejeita, sim, sacrifício e oferta, frutos de uma adoração vazia e formal. E isso indica que muitas vezes não há unidade entre a expressão externa, né, eu digo glória a Deus, né, uma expressão externa de adoração, e o que realmente vai no nosso coração. Então a gente deveria pensar no seguinte: de que adiantam os sacrifícios, os cânticos, as ofertas, as orações, se não estão acompanhados de fé, se não estão acompanhados de amor, de arrependimento e de tristeza pelos nossos pecados? Pense um pouco sobre isso. Semana que vem a gente volta aqui.